Tudo bem, pessoal? Então vamos começar com as nossas videoaulas aqui. Fazer uma videoaula sobre sistemas de fundações hoje, tá? Vamos ver os tipos de fundações que a gente tem, qual que é a aplicação de cada um dos sistemas, e lembrar os tipos lá que a gente tem disponível no mercado aí, né, para cada tipo de solo e assim por diante, tá? Então, começando aqui, a gente primeiramente tem que entender que os sistemas de fundações eles são normalmente divididos em dois grandes grupos, tá? E esses grupos eles são em função de como essa carga é lançada no solo. Então, se a carga for lançada a partir de uma área de base, tá? Então você tem toda aquela concentração de carga naquela cota, esse sistema ele é chamado de sistema direto, tá? Quando a gente trabalha com uma fundação onde o sistema a distribuição do carregamento ela é feita ao longo do comprimento, né, do meu elemento de concreto ali, e na ponta, né, então você tem uma distribuição de tensão ao longo do comprimento e na ponta também, a gente já chama esse sistema com um sistema indireto de distribuição de carga, tá? Então, os sistemas diretos geralmente entram os sistemas de fundações em sapatas e os sistemas de fundações em tubulões. Já os sistemas indiretos englobam todas as estacas que a gente tem no mercado, tá? Sistemas de estacas. Em geral, como as estacas a gente já sabe que são sistemas de fundações profundas, né? Então, normalmente as profundidades são de no mínimo 3 metros, tá? Então, eu particularmente, por exemplo, para projeto, trabalho com uma faixa de 4 metros, porque a gente sempre vai ter arrasamentos ali de meio metro, né, na execução do serviço. Então, a gente acaba trabalhando sempre com 3 metros e meio, 4 metros e meio, assim por diante, tá? Já as sapatas, normalmente são fundações superficiais, tá? Em geral, vão estar apoiados nas cotas ali -1, -2 ou -3 metros. Os tubulões já, por sua vez, são fundações, são exceções, né, das fundações diretas, são fundações profundas, tá? É a única exceção que eu tenho aí. E a gente trabalha, né, alcançando um material de maior resistência em profundidade para você conseguir lançar toda aquela tensão concentrada, tá? Então, a gente tem que entender muito bem esse sistema de distribuição de carga para, em função do tipo de solo da minha obra, eu conseguir escolher adequadamente o sistema de fundação ali para lançar esse carregamento, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais a fundo esses tipos de fundações aqui que estão dentro desses grupos, tá? Então, começando pelas fundações diretas, né? Em geral, fundações superficiais, a gente tem as sapatas. Então, a gente tem sapatas isoladas como elemento principal aqui. Então, para situações onde eu tenho concentração de carga dos pilares, né? Então, embaixo de cada pilar eu vou ter uma sapata dimensionada em função da carga do pilar e em função das características do solo. Então, elas vão ter seções variadas de acordo com a carga do meu pilar ali. E, em geral, você vai trabalhar apoiando elas todas na mesma cota no solo para você ter o mesmo comportamento quanto a recalque. Quando eu tenho o sistema estrutural da minha obra lançando o carregamento ao longo, por exemplo, da parede, então aí entram sistemas de distribuição de carga, né? Então, paredes autoportantes de concreto, alvenaria estrutural, alvenaria cerâmica. Daí acaba sendo mais interessante você trabalhar com a sapata corrida, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma sapata que está ao longo da parede lançando o carregamento no solo, né? Ao longo de toda aquela metragem ali, aquele comprimento, tá? Quando você tem uma situação específica onde as cargas são altas o suficiente para que essas sapatas corridas tenham grandes áreas e ocupem quase 70% de toda essa área aqui de fundação, aí já vale a pena a gente trabalhar indo para um radier, tá? Então, o radier é uma laje, né? Então ele tem o benefício de já servir como contrapiso. É uma laje armada e ela vai ter essa função de receber todo esse carregamento que está vindo ali das paredes e lançar distribuído ao longo da sua área, tá? Então é um sistema bem interessante, bem econômico, só que você vai trabalhar normalmente para obras de menor porte, nesse tipo de situação. Então, casinhas, né? Minha Casa Minha Vida, condomínios, com várias casinhas populares, assim por diante. O pessoal costuma trabalhar muito com radier. Só tomar cuidado, que é um sistema desse daqui, eu preciso ter solo
de boa competência ali, né, de boa resistência na cota para baixo ali. Então não adianta nada eu ter um solo com resistência boa naquela metragem que eu estou apoiando, mas para baixo o solo perder resistência, tá? Ou só compactar na superfície e embaixo não tem resistência. Então é imprescindível que eu tenha essa característica para que eu não tenha recalque das camadas inferiores, né? As superiores às vezes não recalque, mas as inferiores sim. Então tem que tomar cuidado que a gente tem muitos relatos aí de consultoras aí que executaram esse tipo de serviço e não se atentaram quanto a isso e estão tendo problemas aí com patologia nas construções devido às camadas inferiores que recalcaram, tá? Isso é válido também para sapatos isolados. Isso é um dos grandes motivos que esses sistemas geralmente não são muito empregados em solos argilosos finos, né, igual os nossos, tá? Então acaba sendo mais recomendado a gente trabalhar com fundação profunda aqui, porque essas camadas de solos superficiais nossas são muito fracas, muito moles, né, material muito mole, e ele acaba não tendo tanta resistência, ele acaba sofrendo deformação, tá? Então, basicamente é isso. Quando a gente entra, né, saindo das fundações superficiais, né, a gente entra nas fundações profundas, então a gente tem o tubulão, que é uma fundação direta, que está aqui, né, estranha aqui no grupo, é uma exceção, e as demais estacas que estão divididas em três grandes grupos, que são as fundações indiretas, tá? Então, a gente vai começar vendo pelo tubulão, tá? É uma fundação profunda, assim como as demais. Na sequência, a gente vai ver as estacas de deslocamento. Então, as estacas de deslocamento, a gente tem 6 representantes principais aqui, que são as estacas pré-moldadas, de concreto, metálico e madeira. Apiloadas e a franca, que são duas irmãs aqui, né? Que trabalham com pilões, abrindo o furo com golpes, tá? E a estaca ômica, que eu tenho um trado que realiza a escavação do corte do material e na sequência eu compacto esse material na própria área ali. Então, assim, todos esses sistemas, eles, desse grupo aqui, eles são caracterizados pela não remoção do solo da pia perfuração, e sim em abertura do furo através de golpes ou através da cravação de um elemento pronto, que são as estacas pré-moldadas, tá? Então, a gente já sabe, só de, né, de descrever essa característica, que esse grupo de estacas de deslocamento com certeza vão apresentar maior transferência de carregamento do que uma estaca do grupo das escavadas, tá? As escavadas, por sua vez, são aqueles sistemas todos que promovem a remoção do solo e posterior concretagem. Todas elas são caracterizadas por esse tipo de processo executivo. A gente tem portes variados também, tá? E as estacas injetadas são aqueles sistemas onde eu tenho a escavação também do material e o preenchimento com argamassa ou caldo de cimento, nesse caso aqui, sob pressão. Então eu tenho a injeção desse material nessas perfurações, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas aqui com fotos para facilitar o entendimento, tá? Começando então pelos tubulões, como a gente já tinha comentado, tubulão é um elemento de fundação para obras geralmente de médio porte ou grande porte, devido ao diâmetro ali, né, e as dimensões do elemento. Geralmente um tubulão não vai ter menos de 5 metros cúbicos, um elemento só, tá? Você vai trabalhar geralmente com tubulões na faixa de 10 metros, 15 metros de profundidade. A gente teve até uma mudança recente aí em 2000, acho que foi 2020 agora que entrou em vigor, acho que é a NR18, que teve uma alteração, que agora ela até coloca que esses tubulões aqui tem que ter no máximo 15 metros de profundidade, não pode ter mais que isso. Em geral, um elemento com 2,20 metros de base, 2,5 metros, ele consegue transferir quase 400 toneladas um tubulão só. Então é um sistema bem eficiente para transferência de carga e pouco volume de concreto, considerando o quanto de carga que ele passa. Só que ele tem alguns problemas, né? Problemas mais de ordem executiva e de segurança de trabalhadores, né? Que para a execução dessa base, na parte inferior, eu preciso realizar isso aqui manualmente. Então, essa primeira trecho aqui, que é chamada de fuste, ele é escavado mecanicamente com uma máquina, uma perfuratriz, com trado, em cima de um caminhão. Você realiza essa perfuração até a cota de apoio, e depois que você removeu todo esse material e escavou, um poceiro desce com a ajuda de um sarilho, de um amigo dele que está aqui em cima, com corda, né, com a cadeirinha de segurança. E chegando lá embaixo, a gente tem a escavação manual aqui dessas laterais aqui até chegar no diâmetro necessário para o projeto, tá? Então,
Para realizar esse tipo de serviço, o Ministério do Trabalho ele tem algumas normas que regulamentam serviços aí para trabalhadores. Então, aqui como é caracterizado por um espaço confinado, a gente utiliza a NR33, que é a norma regulamentadora que rege o trabalho em espaço confinado, como um norte ali para o nosso serviço, né? Então, a gente tem algumas regrinhas aqui para trabalhar com segurança. Então, vou colocar algumas aqui, né? Pontear algumas aqui para vocês lembrarem e terem no caderno. Um dos itens aqui importantes é que esse sarilho que está aqui em cima, que geralmente é feito com metálico, né? Ele pode ser manual ou elétrico, mas ele tem que ter um dispositivo de segurança anti-queda. Então, geralmente um freio de pé com a catraca ou algum sistema elétrico ali para bloquear a descida dele caso o operador solte o dedo ali, alguma coisa assim. Então, geralmente essa catraca, esse freio de pé, a pessoa fica com o pé ali, ele solta a catraca e permite a liberação da corda do rolo ali, né? Caso o usuário tire o pé, essa catraca ela trava e não desce, não sobe. Então, se a pessoa tiver um mal súbito, alguma coisa assim, o amigo não despenca ali durante a descida, vamos supor, tá? Outra situação que eu tenho também é que esse material que está sendo removido, escavado manualmente aqui embaixo, ele tem que ser depositado, né, lá na superfície a uma distância horizontal de no mínimo metade da profundidade do meu tubulão. Então, se meu tubulão tem 10 metros, por exemplo, de profundidade, eu tenho que realizar esse depósito a pelo menos 5 metros de distância lá na superfície. Isso serve para evitar que eu tenha um acúmulo de tensões ali na superfície e uma possível ruptura do solo ali na superfície e desabamento em cima do meu operário que está trabalhando lá embaixo. Tá? Então, é para evitar algum risco maior aí. Outra situação também, né? Antes do trabalhador entrar, eu tenho que realizar leituras de oxigênio com a utilização do oxímetro, que é um dispositivo portátil. Eu desço ele com corda e ele apita caso falte oxigênio. Daí a gente acaba tendo que fazer ventilação forçada para o trabalhador ficar com segurança aqui embaixo, tá? Nesse tipo de elemento de fundação, a armadura sempre é colocada somente na parte superior, né? Geralmente essa armadura pode variar entre 3 a 5 metros de comprimento no máximo. Não há necessidade de colocar a armadura mais para baixo, porque normalmente os momentos fletores que podem estar sendo lançados na fundação, eles vão estar mais na parte superior. Então, essa dissipação ocorre completamente, geralmente com 4, 5 metros já de profundidade. A base também não precisa ser armada, que ela é dimensionada de uma maneira tal que eu não tenha necessidade de um armador descer e fazer uma malha, alguma coisa assim, para foge de tração que pode estar ocorrendo. Então, se eu tiver necessidade de armar essa base, eu inviabilizo completamente o sistema, tá? Além disso, eu tenho que, né, fazer talvez esse revestimento do fuste. Então, até ano passado, né, 2019, o Ministério do Trabalho ele permitiu o engenheiro geotécnico fazer essa avaliação e, se houvesse necessidade, especificar isso no projeto, senão era dispensado. A partir de 2020 agora, foi dado um prazo aí até o final do ano, aproximadamente, de ainda realizar esses serviços dessa maneira. A partir de 2021, possivelmente vai ser exigido esse revestimento da área do fuste, que pode ser feito, por exemplo, com tubulação metálica, manilha de concreto, né, que acaba complicando bastante o serviço, ou com material material em fibra, por exemplo, tá? Então, que é mais leve, mais fácil de trabalhar e ele vai me dar segurança do trabalhador lá embaixo, da mesma maneira, sem ter risco de desmoronamento aqui na cabeça do nosso funcionário, tá? O poceiro, como eu sempre falo, né, um tipo de mão de obra meio complicada para trabalhar, o pessoal é meio resistente a equipamento de segurança. Não preciso nem falar que, por exemplo, enquanto a pessoa está trabalhando aqui embaixo, tem que estar utilizando cinto de segurança. E é recomendado também pela própria norma que há uma comunicação constante entre os dois trabalhadores, né? O que está na superfície e o que está lá embaixo trabalhando, né? Que daí é sinal de que está ok a saúde ali da pessoa que está lá no espaço confinado, tá? Geralmente o solo ele é removido em baldes, entre 30 e 50 litros, dependendo da equipe de poceiro que está trabalhando ali, tá? Aqui do lado eu tenho um exemplo de tubulão a ar comprimido, que era utilizado muito antigamente, tá? Então, em situações onde tem um solo saturado, aqui um nível d'água. Então, para a pessoa trabalhar seco realizando essa escavação aqui,
colocado esse dispositivo, que é a campânula, e com a ajuda de um compressor de ar é inserido ar sob pressão aqui dentro do furo, permitindo assim que o trabalhador ficasse a seco, trabalhando lá embaixo, mesmo a água, né, estando bem acima dele, o nível da água estabelecido. Nesse tipo de situação, eu tenho um problema aí que é como se o meu funcionário, né, o meu trabalhador, tivesse sobre pressão ali de água, como equivalente a fazer mergulho. Então, nesse tipo de situação, a gente tem todo aquele tempo para descompressão ali, que o trabalhador tem que ser submetido após o término do tempo de serviço máximo que ele pode ter ali. Então, às vezes, ele precisa ficar 1 hora, 2 horas ali sofrendo descompressão para daí sair ali na superfície e não ter nenhum problema de gerar bolhas de ar no sangue, alguma coisa assim, e sofrer alguma consequência mais grave como morte, tá? Então, é um trabalho muito arriscado devido a esse tipo, né, de fatalidade, né, que era bem comum acontecer antigamente. Essa nova revisão da NR18 já não permite esse tipo de serviço ser executado. A partir de 2021 vai ser proibido, tá? Então, as empresas de fundação, consultores têm que achar uma outra solução a partir do ano que vem aí, para não executar mais esse tipo de sistema e não botar em risco os trabalhadores. Bom, na sequência a gente tem as estacas de deslocamento. A gente tem 6 grandes representantes aqui desse grupo, tá? As estacas pré-moldadas, elas são todas cravadas utilizando o mesmo tipo de equipamento, que é um bate-estaca, conforme está na imagem aqui. Esse é um tipo de bate-estaca sobre rolete, né, de madeira. Então é mais simples, um pouquinho mais complicado para deslocar na obra, mas desempenha certinho o serviço. Todas essas estacas, com exceção da estaca ômega, elas apresentam como característica principal a grande vibração no solo, porque né, são cravadas com golpes ou a abertura do furo se realiza através de um soquete. Então, sempre se atentar com esse tipo de especificação de fundação para que você não tenha vizinhos ali com obras muito antigas que possa sofrer interferência dessa vibração e surgir patologias, né? Então, tomar cuidado com isso. Então, as estacas pré-moldadas, as 3 aqui podem ser trabalhadas em solos não saturados ou solos saturados, tanto faz, com exceção da estaca de madeira, que tem que ser atentado, que por ser um material natural, ela pode sofrer deterioração devido a micro-organismos. Então, ou ela é indicada ou completamente em solo não saturado, ou completamente submersa em solo saturado. Ela não pode ter lençol freático flutuante no corpo dela, senão você pode ter, depois de uns anos, a deterioração da minha estaca e o problema na minha obra, tá? Tanto a estaca de madeira quanto a estaca pré-moldada de concreto, para cravação, elas normalmente utilizam na ponta uma ponteira metálica, tá? E a estaca metálica já não há necessidade, porque normalmente se trabalha com perfil. Como ela trabalha com perfil, normalmente, né, das 5 primeiras aqui que eu tenho problema de vibração, é a que menos gera vibração de todas, só que em consequência eu também não tenho resistência de ponta, tá? Então ela tem um preço elevado, então acaba sendo das 3 aqui a mais cara e a que menos é utilizada, tá? A gente usa muito estaca pré-moldada, por exemplo, para contenções de grande porte, que daí ela começa a valer muito a pena. A estaca franca e a estaca piloada, as duas trabalham com pilões. A franca, né, seria uma irmã maior aí, que trabalha com pilões mais pesados, aí na faixa de 9 toneladas. E a piloada já trabalha com pilões de até 800 quilos aí, para obras de menor porte, tá? A estaca ômega, ela não gera vibração, porque ela trabalha com trada escavando e compactando na sequência. Então é a única do grupo que não tem vibração nenhuma, tá? Então vamos ver um pouquinho mais de cada uma. Então aqui a gente tem equipamentos para fazer estaca escavada, pré-moldada de concreto, cravação, né? Então aqui são equipamentos mais modernos, tá? Esses equipamentos a gente tem um martelo. Esse martelo normalmente vai ter na faixa de 7, 8, 9 toneladas, que tem uma queda livre aqui, né? Uma quantidade de golpes aqui que você vai realizando ali na estaca. Esse tipo de característica que a gente vê aqui nessa imagem
é bem característico de estaca pré-moldada, que é essa sobra que fica na superfície, tá? Então aqui você acaba tendo que utilizar um rompedor e corta essa estaca aqui, a necessidade de cortar ela para execução do bloco e da estrutura, né, da superestrutura. Então, se for estaca metálica, eu vou ter que utilizar um maçarico ali para cortar a minha estaca e assim por diante, tá? São sistemas bem clean, né? Então a gente não tem resíduo na obra sendo gerado, escavação de solo, por exemplo, né? E, e são muito rápidos esse tipo de sistema. Então as obras que a gente tem no país aí que precisaram ser executadas em menor tempo, em geral são estacas pré-moldadas que foram utilizadas, né? Então, por exemplo, o estádio do Corinthians, estádios da Copa do Mundo em 2014 no Brasil, a maioria deles foram todos executados com estacas pré-moldadas devido a grande rapidez. Esse tipo de sistema aqui também é muito utilizado em solos arenosos, tá? Por quê? Porque solo arenoso não tem coesão. Então precisa ser um sistema que, né, uma estaca pronta seja cravada no solo ou que eu utilize revestimento no furo para conter aquela areia e consiga preencher o furo com concreto na sequência. Então a estaca pré-moldado, por exemplo, de concreto é muito utilizado em área litorânea devido a essa característica dela, né, de resolver o problema ali. Pode ser usado em solo argiloso também sem problema nenhum, tá? Normalmente, nas estacas pré-moldadas de concreto, na cabeça dela você tem, em geral, uma proteção, né, tanto com armadura, né, especial ali, feita para resistir esses golpes que vão ser feitos na cabeça dela, assim como também se pode utilizar uma proteção ali com madeira, né, normalmente que pode estar no próprio martelo já da máquina embutido, que você tem um cepo, né, um pedaço de madeira mais duro e um mais mole ali para receber o impacto e esse impacto ser lançado na estaca como energia ali, sem a estaca ter sofrido aquele impacto direto e sofrer ruptura nela, por exemplo, tá? Então, estaca pré-moldada de concreto a gente encontra em diversos lugares aí no estado, que aí na região de Cascavel não, mas em Toledo, Curitiba, se utiliza bastante, tá? A gente tem alguns itens aqui, né, algumas observações, então, por exemplo, estacas de madeira. Para obras provisórias se utiliza madeira mais barata, tipo eucalipto, obras definitivas, né, de maior porte, a gente já vai trabalhar com madeiras de melhor qualidade. E quanto à durabilidade, né, se ela estiver completamente submersa em solos saturados, a gente tem uma durabilidade praticamente limitada. Se eu tiver com ela em áreas onde tem variação de nível d'água, aí a gente tem que realizar um tratamento e mesmo assim eu posso ter problemas, senão não é recomendável, tá? Já as estacas metálicas, a gente tem diversos perfis aí, né? Gerdau tem catálogos específicos para estacas metálicas para contenção ou para fundação, tá? E a gente tem uma grande capacidade de carga aí dessas estacas, né? Transferência de carga, principalmente para contenções. Então ela é muito utilizada para isso. 3 subsolos, por exemplo, em diante, já começa a valer a pena em cima do custo dela, tá? As estacas de concreto, elas têm que, né, quando você vai especificar um projeto, sem tomar cuidado, junto ao fabricante, geralmente você já tem uma tabela que indica qual que é a máxima carga que ela pode transferir em cima do FCK do concreto que foi utilizado e da armadura que está presente nela ali. Então, quando você vai especificar um sistema de fundação em pré-moldada, a Tentáculo tem que fazer duas verificações, quanto à carga máxima estrutural e quanto à carga máxima geotécnica. Tá? Então, a estrutural tem a ver com a FCK do concreto, da estaca, e a seção da estaca que eu estou trabalhando, e a carga máxima geotécnica é em cima das características do solo e do atrito que você tem da estaca com o solo. Então eu sempre tenho que atentar com esses dois dimensionamentos. Tá? As estacas pré-moldadas em geral, apesar de estar escrito aqui no concreto, elas têm uma característica bem interessante com relação às demais, que é você possibilitar você fazer o controle praticamente individual de todas as estacas do canteiro após a sua execução, ou seja, aferir o quanto que ela consegue transferir de carga para o solo e se está conferindo com o que foi especificado em projeto. Então, para isso a gente tem a controle de neg e repique, que a gente chama, que é um ensaio que consiste em dar 10 golpes na estaca quando você chega naquela cota prevista ali, que tem um material bem duro. E aí com esses 10 golpes, né, com a utilização de uma folha, um lápis ali fixado na minha estaca, eu verifico ali o quanto que ela efetivamente cravou e o quanto que ela repicou, ou seja, que ela perdeu de energia devido a um repique elástico ali, um pulinho normalmente que essa estaca dá no momento do golpe, tá?
Então, de acordo com essa cravação efetiva que ocorreu e esse repique, eu utilizo uma forma matemática que eu consigo verificar se está atendendo a minha situação ou não, tá? Então é bem interessante também. Além disso, eu também tenho prova de carga dinâmica que pode ser feita em campo, com algumas estacas ali na minha amostragem, para aferir realmente essa capacidade de carga da minha estaca e eu posso até utilizá-la novamente para a fundação, tá? Já as estacas escavadas, por exemplo, eu posso fazer ensaio para ferir capacidade de carga, só que é a prova de carga estática que a gente chama daí, que está relacionada aqui. Só que daí eu tenho o problema de que essa estaca geralmente é uma estaca teste, eu não posso utilizar na obra da sequência, tá? Então eu tenho esse inconveniente aí. Então aqui eu tenho foto de uma estaca Frank, tá? Estaca Frank é um equipamento alemão, aqui é um equipamento um pouco mais moderno, que utiliza um sistema para deslocar na obra com mais facilidade. Pode ser utilizado um rolete de madeira também embaixo. O sistema consiste em ter uma torre. Normalmente você tem uma tubulação metálica no diâmetro da estaca que eu quero executar. Então você tem vários diâmetros ali, vários tubos metálicos disponíveis. Geralmente os diâmetros variam entre 32 até 60 de diâmetro, não mais que isso. E aí a execução consiste em colocar dentro dessa tubulação uma mistura de areia e brita, e com um martelo de grande porte eu realizo, em queda livre ali, vários golpes e com essa, batendo diretamente nessa areia com brita, eu vou cravando abrindo o meu furo, na base de golpes, até chegar na minha cota de apoio. Normalmente o revestimento ele vai seguindo junto, conforme o martelo vai batendo por dentro, o revestimento vai descendo junto devido ao peso dele, tá? Então, aqui tem um processo executivo discriminado, tá? Apresentado aqui. Então, uma característica peculiar dessa estaca Frank é ela apresentar esse pé na parte inferior, esse bulbo aqui embaixo. E esse bulbo ele é executado lançando um concreto magro, um concreto bem seco, quando você chega na cota. E com a ajuda do martelo você dá diversos golpes para que você abra esse bulbo aqui embaixo, tá? Esse bulbo ou pé, ele proporciona para a estaca uma grande resistência de ponta, tá? Então você consegue ter muita transferência de carga pela ponta, ao contrário dos demais sistemas, principalmente das escavadas, tá? Então com isso eu tenho uma grande capacidade de carga aqui, e o resto da estaca geralmente é próprio, só o concreto é simplesmente lançado, com a armadura já posicionada, ou eu posso lançando o concreto e dando golpes com o soquete até chegar na altura onde eu vou posicionar uma armadura só no topo, por exemplo, tá? O revestimento metálico, que está aqui na imagem, ele é sacado conforme vai sendo feita a concretagem. Então é uma tubulação que é reaproveitada. Até por usar revestimento, é um sistema que eu consigo trabalhar em solo saturado sem problema algum, tá? As pré-moldadas a gente já tinha comentado, quanto à possibilidade também de executar em solo saturado. Só tomar cuidado com a madeira. Então é um sistema bem interessante. A gente tem só um problema de vibração excessiva, é a que mais gera vibração do grupo, com certeza, né? Então você vai dar preferência a utilizar um sistema desse em áreas mais afastadas, onde você não tem obra mais antiga próxima, áreas industriais e assim por diante, tá? Devido a toda essa característica executiva dela, esse pé, esse bulbo na ponta, a gente tem uma grande capacidade de carga por elemento. Então, normalmente, uma estaca de diâmetro 50, com 10, 15 metros, pode chegar até 150, 200 toneladas. Então, é um sistema bem interessante e bem eficiente também, com problema só da vibração. Além disso, a gente tem daí nesse grupo também a estaca piloada, que seria uma irmã aí da Frank, com a diferença que aqui a gente usa um tripé com motor elétrico e um pilão de até um máximo de 800 kg. Então a gente pode utilizar pilões de diâmetro 20, 25 ou até acho que no máximo 30, tá? Esse pilão ele vai cair em queda livre e vou abrir minha perfuração. Não utiliza esse revestimento, ou seja, não posso utilizar em solo saturado, tá? E você, como você tem um pequeno diâmetro e as profundidades não são muito elevadas, chegam no máximo 8, 10 metros, a gente tem um porte para obras de pequeno porte. A estaca Frank, por exemplo, que a gente acabou de falar, já trabalha com portes aí de médio até grande porte, tá? As pré-moldadas, eu não comentei, mas elas trabalham em geral médio porte, e pré-moldado de concreto você pode trabalhar com obras de maior porte, tá? Pequeno porte também dá, porque estaca de pré-moldado de concreto, se você tiver em empresa na cidade, é barato para execução. Esse sistema aqui,
Ele é um sistema que, em geral, você vai utilizar em situações onde eu tenho pequenas espessuras de solo com pedra, né, topo rochoso mais aflorante, né, então 5, 6 metros de solo e topo rochoso já. E aí eu preciso ter uma resistência de ponta, eu tenho um martelo disponível em obra daí para dar um soquete para compactar essa minha ponta e ganhar um pouco de capacidade de carga ali, de transferência, tá? Então, geralmente voltado para casinhas, hein, obras de menor porte, tá? Médio porte já não enquadra devido ao diâmetro reduzido. Na sequência a gente vê a maior do grupo, são as estacas ômega, tá? As estacas ômega, a gente tem ela com um sistema hidráulico, né, sob esteira, né, assim como a hélice contínua, alguns outros sistemas de maior porte. Esse equipamento ele normalmente vai ter um trado e na sequência eu tenho uma parte ali que vai fazer a compactação desse solo na lateral do furo. Então aqui eu não tenho vibração alguma, eu tenho o corte do solo e na sequência a compactação dele no próprio furo ali. Essa tubulação, esse trado, ele é vazado, tá? Então após a escavação até a cota de projeto, com uma bomba de concreto, né, fora, uma bomba estacionária, por exemplo, eu lanço esse concreto até na torre da máquina, no ponto mais alto, e esse concreto ele desce em queda livre por dentro dessa tubulação, batendo na tampinha que está ali na parte inferior e preenchendo o furo de baixo para cima. Então daí a gente vai subindo o trado e fazendo o preenchimento do furo conforme sobe, tá? Então é um sistema que o equipamento por si só já é muito mais caro, né? Então é um sistema mais caro para execução. Vai ser encontrado geralmente em capitais, em áreas mais populosas, né? Onde você vai ter empresas de fundações de maior porte. Né, até devido ao transporte do equipamento que é mais pesado, você tem um preço de mobilização muito mais caro do que outros sistemas, tá? Bom, já as estacas escavadas, a gente tem os 6 representantes aqui, né, expostos, tá? A gente tem os dois primeiros, que são as estacas escavadas com trado manual e com trado mecânico. Trado manual, geralmente, você vai trabalhar com diâmetros de 20, 25 ou 30 centímetros no máximo. Profundidades máximas aí na faixa de 5 metros, não mais que isso. Trado mecânico já tem uma gama de diâmetros bem maior, então eu consigo trabalhar desde diâmetro de 25 até diâmetro de 1,5 m, os maiores equipamentos. E as profundidades podem variar até entre 20 a 27 metros no máximo. Tá? É um sistema bem interessante, tá? Bem versátil, a gente consegue trabalhar em solos, geralmente solos argilosos, solos siltosos, solos que têm coesão, e são sistemas que eu sempre vou trabalhar em solo não saturado, né? Eu não posso trabalhar embaixo do lençol freático, porque senão o trado não vai conseguir capturar o material e abrir a perfuração, tá? Realizar a perfuração. Então, é um sistema bem rápido, tá? Então, em geral, essas máquinas trabalham entre 200 e 300 metros lineares dia de perfuração. Eu já vi operador trabalhando, fazendo 80, 70, 80 estacas em um dia, de 5 metros, alguma coisa assim, tá? Então, é bem rápido, bem tranquilo de executar esses sistemas, tá? A concretagem é feita posteriormente, com o lançamento de concreto, já com a armadura na posição, tá? O trado manual ele é para obras de pequeno porte mesmo, bem pequeno. E os trados mecânicos eu já consigo trabalhar com os 3 portes, tudo depende do solo, tá? Então, pequeno, médio ou até grande de porte de obras aí, tá? Na sequência, a gente tem as estacas Strauss, que em geral eu utilizo um tripé com um motor elétrico, e a gente faz a abertura, né, faz a perfuração utilizando um tubo metálico com uma boca de lobo ali, uma portinholinha na parte inferior. E essa parte inferior do tubo ela também é um pouco mais afiada ali, né, para facilitar o corte do material lá embaixo. E, né, com queda livre desse tubo, a gente vai capturando o solo e abrindo o furo, tá? Na parte superior dessa tubulação, né, que chama-se piteira, é uma sonda, né, que a gente utiliza, ela tem essas aberturas, né, umas janelinhas, que é por onde eu faço a limpeza dessa tubulação após ela estar cheia, tá? Então, como é que funciona o processo? Você com essa sonda, né, com esse tubo metálico, deixa ele cair em queda livre, ele vai coletando o material,
esse material vai ficando dentro do tubo, né? Porque essa portinholinha lá na parte inferior não deixa o material sair. E uma vez que essa tubulação tá cheia, o sistema, né, ergue essa tubulação até na superfície, você com cabo de aço trava a parte de baixo e inverte, e aí esse material sai pela parte superior com as janelinhas ali. Aí se promove a limpeza do tubo e repete a operação de escavação. Atentar, como a imagem mostra aqui, que é utilizado um revestimento. Tá? Então, esse revestimento ele é cravado gradualmente também com a própria piteira. Então, esse revestimento ele tem uma furação, né, na parte superior, e aí quando você avança um pouco o furo abaixo do revestimento, você passa um pino travando a sonda, né, a piteira com o revestimento, e força a sonda a dar alguns golpes ali, né, com a queda livre dela ali, forçando esse revestimento a descer mais e ser cravado ali no solo. Esse revestimento vai proteger o meu furo contra desabamento, e aí eu consigo executar esse sistema em solo saturado. Tá? Então, ele é uma alternativa para obras de menor porte, residências, em áreas onde você tenha solo saturado. E né, você não precisa trabalhar com um equipamento de custo muito elevado, tá? Como uma hélice contínua, por exemplo. Então, o único problema desse sistema é essa sujeira em canteiro de obras que a gente tem. Né? Então, é o único inconveniente do sistema, mas ele acaba tendo um preço interessante aí para execução. Tá? Geralmente, 3 funcionários para executar, a produtividade não é muito alta. A gente tem que tomar um cuidado redobrado com esse sistema quanto à concretagem, a execução da concretagem, que ela é feita, né, conforme você vai lançando o concreto dentro da tubulação, você vai sacando o tubo aos pouquinhos. Então deve se atentar para que esse tubo não saia, né, muito rápido, para que você não tenha invasão do furo com o solo que está saturado ao redor e tenha o estrangulamento do fuste que a gente fala, né, ou seja, seccionamento da mistaca. Tá? Então, se isso ocorrer, a gente não sabe que isso ocorreu em profundidade e você perdeu a mistaca e eu nem tenho ciência disso, né, o que é pior. Okay? Então, um sistema bem interessante, Stack Strauss. Vou trabalhar com ela em obras de pequeno porte ou médio porte, predinhos de no máximo 4 pavimentos. Os diâmetros que eu tenho para esse sistema aqui geralmente são 32 ou 41, tá? Então é limitada quanto a diâmetro. A gente tem na sequência a hélice contínua monitorada, então em cima geralmente de uma esteira, equipamento completamente computadorizado, com controle de concretagem, controle eletrônico de profundidade também. Geralmente o trado é contínuo e você faz a perfuração do solo do trado de maneira contínua, com o trado, né, de maneira contínua, até chegar na cota de projeto. Chegando na cota de projeto, você tem um mangote aqui interligado numa bomba, e aí com a bomba você, né, manda o concreto lá para a torre do equipamento, e esse concreto desce em queda livre por dentro da tubulação, igual a estaca ômega, fazendo a concretagem de baixo para cima. Tá? Quando você faz a concretagem, esse trado ele é removido do furo sem rotação, para que o material não saia pelas laterais ali, ou invada o furo, alguma coisa assim. E é feito de maneira contínua essa concretagem. Tá? Então, devido ao processo executivo, dá para ser utilizado também em solo saturado, solos arenosos e solos argilosos siltosos como o nosso, sem problema nenhum. Tá? Então, é muito utilizado na região litorânea, tanto que as maiores empresas de fundação aí com relação à quantidade de equipamentos e assim por diante, em geral estão concentradas em áreas litorâneas aí no país, tá? Então tem empresas aí que tem 12, 13 equipamentos desse daqui. Além de também ter concreteira, né? Para não depender de concreto de terceiros. Então é um equipamento bem versátil, com alta produtividade também. O problema desse tipo de equipamento, devido ao porte dele, é mobilização, tá? Então a gente acaba tendo um custo bem elevado de mobilização, porque você tem que trabalhar com equipamento sendo transportado numa prancha. Então, dependendo da distância, aí você tem mobilizações na faixa de 20, 30 mil reais até. Tá? Hélice contínua eu vou trabalhar com obras de médio porte e principalmente grande porte, tá? Devido à mobilização dela. Na sequência, a gente tem o estacão, que geralmente é um sistema de estaca escavada com tambor. Tá? Os tambores eles vão variar na faixa de 70 centímetros de diâmetro até 2 metros, 2 metros e meio quase de diâmetro. Tá? Eu vou trabalhar com esse sistema principalmente para obras de maior porte, né? De prédios de grande altura e assim por diante. O sistema ele é em cima de uma chassi de escavadeira hidráulica.
A gente tem hastes telescópicas, então esse tipo de sistema trabalha com grandes profundidades, na faixa de 50 metros até. Por sinal, é o tipo de solução que o pessoal em Santos, por exemplo, que tem perfil de solo com resistência alta só lá na faixa de 40, 50 metros, é o tipo de equipamento que se utiliza lá, tá? E para você ter estabilidade na perfuração, que vai ter um diâmetro elevado, e principalmente em solos saturados, é utilizado polímero. Antigamente utilizava-se lama betonítica, hoje em dia se utiliza polímero, tá? Então, o polímero é um pó que misturado com água faz com que essa água ela, né, tenha um ganho de viscosidade. E devido a esse ganho de viscosidade, né, quando você lança essa água e mantém esse polímero, né, o furo cheio com polímero, esse polímero ele gera uma pressão interna no furo, não deixando o furo sofrer o desabamento, alguma coisa assim, devido à presença de lençol freático. Com isso, eu consigo realizar a concretagem depois, tá? E aí o processo de concretagem exige um guincho suporte, então normalmente é um guindaste treliçado, alguma coisa assim, que vai estar né, travado, segurando uma tubulação metálica com um diâmetro geralmente de 20 centímetros. Esse tubo chama de tubo tremonha. E esse tubo ele fica no meio do furo, até lá embaixo, lá no fundo lá. E é por esse tubo que você lança o concreto. Então esse concreto ele não mergulha no polímero, ele entra por dentro dessa tubulação e faz o preenchimento do furo de baixo para cima. Quando você faz o preenchimento do furo de baixo para cima, esse polímero não se mistura com o concreto, fazendo com que eu tenha a expulsão do polímero gradual ali na superfície. Então, normalmente se utiliza uma bomba e essa bomba ela captura esse polímero que está saindo e manda novamente para um reservatório no canteiro de obras para reaproveitamento em outras perfurações, tá? Esse tipo de equipamento, né, até por trabalhar com polímero, ele exige que eu tenha uma unidade de mistura, né, um misturador, junto com um reservatório para acúmulo de material. E aí eu bato esse polímero com água, reservo ele no reservatório e com uma bomba eu mando ele para as perfurações que estão sendo feitas ou coleto das perfurações e mando para o reservatório novamente, tá? Então é um sistema que exige né, um grande custo de mobilização, porque você tem um guindaste, o equipamento e mais um caminhão para carregar os equipamentos em si, que é o misturador, reservatório e assim por diante. Tá? Então aqui tem um exemplo de caçamba, de perfuração. O sistema é bem interessante e é bem eficaz para obras de maior porte. Tá? Pode ser acoplado esse tipo de sistema para caminhão também, só que daí com diâmetros menores, mas ele não dispensa a utilização de misturador também, com polímero e assim por diante. A produtividade é meio lenta, tá? E, como eu falei, pode ser usado em situação de solo saturado sem problema algum. O último representante do grupo aqui das escavadas é a estaca barrete, tá? Então tem uma imagem do equipamento aqui. Normalmente ele vai trabalhar sempre com rolos de cabo de aço, então ele não tem limite de profundidade, tá? Ele também trabalha com furos preenchidos com polímero ou lama betonítica, tá? Então aqui a gente até tem uma foto com um segundo guindaste realizando concretagem. Então eu vou ter o mesmo processo de concretagem com tubo tremonha e concreto sendo lançado dentro dessa tubulação. Preciso também ter misturador, reservatório e assim por diante, tá? Esse sistema de fundação ele trabalha com clamshell, que é um sistema de garras. Essas garras elas vão ter sempre um comprimento fixo de 2,5 metros e a largura da escavação que varia, que pode ser de 30, 40, 50 ou 60, de acordo com a concha que eu colocar no equipamento. Então, a estaca sempre vai ser em formato retangular, tá? E esse sistema ele foi concebido inicialmente para fazer parede de diafragma, que é uma contenção, né? Fazer paredes de concreto ali. Então, é um sistema que foi desenvolvido para contenções de grande porte, né? Então, 4 subsolos, 5 subsolos, assim por diante. Devido à grande seção das estacas, né, são sistemas que, se eu utilizar para fundação, me dão alta capacidade de carga. Pode ser feito em escavação em solo saturado, porque eu utilizo polímero ou lama betonítica. Tá? Então, antigamente se utilizava lama betonítica, que é uma bentonita, uma argila misturada com água que tinha essa propriedade de expansividade. Hoje em dia, devido a esse problema de descarte ambiental dessa lama betonítica, se utiliza mais o polímero, que daí a gente não tem o problema do descarte. Tá? A produtividade do sistema é baixa também, e esse sistema aqui ele não gera, assim como qualquer uma das escavadas, vibração ou ruído interno ali ao solo ali que possa acarretar em patologias nas obras vizinhas. Tá? Então,
basicamente é isso aí. Aqui tem algumas imagens na sequência, né, do sistema em execução. Aqui tem o mangote aqui, ó, que está sendo enviado o polímero dentro do furo, tá? Aqui escavação, remoção do material. Então a gente tem esse problema, né, de sair aquela lama após a perfuração. Normalmente é feito um leito de secagem no canto da obra para depois encaminhar esse material para algum local. Então, sem dor de cabeça alguma. Também equipamento computadorizado, com controle ali de profundidade, assim por diante, tá? Aí a gente tem no grupo aqui, o último grupo, que são as estacas injetadas. Nesse grupo a gente tem dois representantes, que é a estaca raiz e a microestaca. Ambos utilizam o mesmo equipamento, que é esse da foto, tá? Então é um equipamento de menor porte, que tem uma torrinha. Ele é um equipamento que foi concebido inicialmente para reforço de fundação e situações onde eu tenho canteiro de obra apertado, alguma coisa assim, tá? E que outros equipamentos não conseguiriam fazer. A diferença entre os dois sistemas, né, apesar de ser o mesmo equipamento, basicamente é o diâmetro e o material de preenchimento e a pressão exercida no preenchimento. Então, a estaca raiz, eu vou trabalhar com os diâmetros na faixa de 32, 41 centímetros no máximo, e eu preencho com argamassa de cimento, pressões de meio megapascal. Tá? Já as microestacas, eu vou trabalhar com diâmetros em polegadas, então no máximo 150 milímetros, né, 15 centímetros de diâmetro no máximo, e o preenchimento é feito com calda de cimento com pressões maiores, daí, nesse caso de 1 a 3 megapascal. Tá? As microestacas geralmente são os tirantes, né, de contenções, que é feito para reforço de paredões, né, de subsolos de prédios. Também pode ser utilizado para fazer reforço de fundação, né, estacas meio inclinadas, alguma coisa assim que você precise em algumas situações. Já as estacas raiz, em geral, são reforço de fundação ou fundações especiais onde nenhum outro equipamento trabalha e esse equipamento consegue entrar naquele canteiro e executar o serviço. Né? Por que chama estaca raiz? Né? O processo executivo funciona da seguinte maneira. Esse equipamento ele trabalha com tubulação metálica, tá? São segmentos de tubo de meio a 1 metro de comprimento. E o equipamento ele crava aquele segmento no solo, né, com rotação. Após a cravação, o equipamento desacopla da tubulação, da tubulação que está cravada. Coloca-se mais um segmento de tubo e a máquina trava e continua a cravação dessa tubulação. Então você vai colocando segmentos de tubo até chegar na cota de projeto. Chegando na cota de projeto, realiza-se com água sob pressão a limpeza interior dessa tubulação e após a limpeza você faz o preenchimento com argamassa e conforme você preenche com argamassa você vai sacando essa tubulação e na sequência eu vou ter um tubo que vai dentro, um tubo geralmente de PVC com furos e por fora desses furos você coloca umas válvulazinhas plásticas que chama válvulas machete e você insere pressão dentro dessa tubulação para que essas válvulas estourem numa determinada pressão e você gere pressão em toda aquela argamassa que está ali já dando o processo de pega ali já, né? E aí com isso essa argamassa ela penetra nos vazios ali do meu solo enraizando, por isso que chama estacar raiz, tá? Então, para confeccionar essa argamassa, né, eu tenho que ter um misturador em obra, né, para poder fazer essa mistura. Então, eu acabo não trabalhando com usinado, né, eu tenho que bater em obra, tenho que ter controle de qualidade para ter o traço correto em canteiro, tá? Então, esse acaba sendo uma parte desfavorável do sistema, além de ser um sistema bem lento para execução do serviço. Então, uma estaca de 30 metros demora praticamente um dia inteiro para ser executado, tá? Esse também é o único sistema de todos que a gente viu aí anteriormente que perfura, faz corte em rocha. Então, se eu tiver necessidade de fazer corte em rocha, quando essa tubulação metálica chegou no topo rochoso, e eu preciso avançar, mas vamos supor 3, 4 metros na rocha, para fazer uma ancoragem, vamos supor uma situação de fundação de ponte, uma fundação de maior porte, eu depois de efetuar a limpeza dentro da tubulação, o equipamento desacopla da tubulação lá em cima, né, na superfície, e você desce com uma tubulação de diâmetro menor, onde você vai ter um rompedor na ponta lá embaixo. Então, o equipamento com golpes ali no sistema hidráulico, ele vai quebrando essa rocha e avançando furo dentro da rocha até a cota de projeto, e aí você faz o preenchimento normalmente, tá? Então, é claro que devido ao desgaste do equipamento e tudo mais,
o corte em rocha com esse tipo de equipamento ele é muito caro, mas às vezes você não tem outra opção, tá? Além desse sistema, o tubulão é o único também que consegue fazer avanço em rocha, mas daí é um avanço mais manual, né? Então, se você tiver pedra-bolas, né, pedras de mão ali perdidas no meio do solo, que ainda não foram decompostas, ou você precisa avançar um pouquinho naquele pedregulho inicial que você tem no topo rochoso, que é uma rocha mais fraturada, então você pode fazer isso com um rompedor, por exemplo, manualmente, tá? Tomando os devidos cuidados, é claro, com segurança. Então, assim, esse sistema de estaca injetado é um sistema bem interessante, mas extremamente caro, acaba sendo lento também. Você só vai especificar esse sistema aqui se você não tiver outra solução possível, né? Ou você precisa fazer um reforço de fundação e esse equipamento, por ter um porte menor, ele consegue adentrar nesses tipos de locais e executar isso, tá? Até tem relatos, né, trabalhos técnicos aí de ampliações de subsolo de obras já existentes que foram feitos reforço em profundidade com estaca raiz, tá? Então daí ele acaba tendo a função desejada ali, né, e a mais interessante para o equipamento, ok? Então é isso aí, pessoal. Então aqui está um resumo geral de todos os sistemas de fundação, tá? Então cada um tem o seu porte, né? Recomendo só dar uma recapitulada nessa parte, quando utilizar uma e outra com relação a porte de obra. E quanto a solos saturados também, fazer um resuminho quanto a isso, tá? A estaca raiz injetada, como usa tubulação, com certeza também eu trabalho com solos saturados sem problema nenhum, tá? E sapatas, né, com uma superfície, geralmente você não vai ter tanto esse problema, né? Você vai trabalhando sempre com solo não saturado. E por mais que você tenha, às vezes, um solo saturado aflorante, você pode utilizar uma bomba para remover. Então não é problema para sapatas, tá? A não ser que o solo seja muito instável, né? Alguma coisa assim. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, tem um material complementar na pasta para leitura, tá? Recomendo dar uma olhadinha lá. E é isso aí. Terminando por hoje. Até mais, abraço.